Amém. Graças a Deus. No livro de Salmos, capítulo 73, versículo 25. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Bondoso Pai Celestial, mais uma oportunidade o Senhor nos tem dado de podermos chegar ao fim de mais um dia, de mais uma semana, e podermos estar em perfeitas condições de estarmos na Tua presença e dedicarmos um tempinho da nossa vida para meditarmos em Tua palavra, para falarmos contigo em oração, para cantarmos louvores ao Teu nome e para meditarmos naquilo que o Senhor tem falado nestes últimos dias em que nós estamos vivendo. Obrigado por este grande privilégio. Abençoa os irmãos aqui presentes, os nossos irmãos através da internet. Ajuda a cada um de nós, aqueles que precisam de saúde, o Senhor possa contemplar com saúde, com vigor, em nome de Jesus Cristo. Nós te rogamos estas bênçãos preciosas. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Seguro estou de que Jesus me ajudará, e lá do céu de força e fé me proverá. Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir, bem certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nesta rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou
no meu bendito Redentor. Basta que me toques, basta que me toques, Senhor, pra minha alma vencer. Se a noite Sua mão me guiará, basta que me toques, Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite Sua mão me guiará, basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje sinto de Deus o perdão. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma vencer. Se a noite escura está, Sua mão me guiará, basta que me toques, Senhor. Amém? Da harpa, meus irmãos, número 200. Deus abençoe nossos irmãos pela internet. Hoje não pôde estar conosco o irmão Jaci e a irmã Ivone, por algum motivo de um leve arranhão na saúde, mas cremos que está tudo bem, né? Amém? Graças a Deus. 200.
carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Mais um apenas, meus irmãos. 196. Achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim, precioso pra mim é Jesus,
Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Graças a Deus. Vamos preparar a leitura, meus irmãos. São João, capítulo 5, versículo 19. São João, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? Pode se assentar, meus irmãos. A noiva apenas faz o que Cristo lhe mostra para fazer. Nós lemos São João capítulo 5, o versículo 19. Mas se retornarmos no começo do capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus curando um paralítico que estava no meio de uma multidão, diante de um tanque chamado Betesda. E ele curou apenas aquele paralítico. O irmão Brana diz a respeito do fato, nesta mensagem, a Igreja do Deus Vivo, parágrafo 22, um homem deitado ali. Isso parece certo? Não, não é. Ele sabia onde o homem estava, ele sabia que ele tinha uma enfermidade havia 38 anos. Agora, pode ser que ele tenha tido um problema cardíaco,
pode ter sido artrite, ou pode que tenha sido tuberculose, pode ter sido anemia, pode ter sido um problema de estômago. Era uma enfermidade. Ele não era aleijado, nem aflito ou incapaz de andar. Pois disse: quando eu estou descendo, o outro desce antes de mim. Mas ele tinha uma enfermidade havia 38 anos, e Jesus passou por ali e curou aquele homem. E se virou e deixou aquela grande multidão de coxos, mancos, cegos e atrofiados. Isso é correto? Agora estou citando João 5. Pois bem, olhe para isso. Poderia você imaginar o amável e todo-poderoso Jesus passando por uma tamanha massa de seres humanos, cegos, coxos, aleijados, atrofiados, e passar por entre aquelas pessoas e curar um homem que não estava atrofiado, nem era cego, nem manco, nem aleijado? Mas ele tinha uma enfermidade por 38 anos. E Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Ele perguntou: queres ficar são? Ele respondeu: não tem ninguém para me levar até a água quando estou chegando, desce outro na minha frente. Ele disse: toma a tua cama e anda. E se foi. E Jesus, com o coração de Deus em si, saiu imediatamente e deixou todo o restante daquela multidão ali, coxos, cegos, aleijados e atrofiados. Essa é a Escritura, o Evangelho segundo a Bíblia aqui em São João. E isso não é fanatismo, mas todos que sabem que isso é verdade, que eu li da Escritura aqui, vocês diriam amém? A congregação diz amém. Eu me pergunto, por que o imaculado Filho de Deus, infinito em amor e graça, passaria por uma multidão de pessoas e deixaria ali assim? Faz sentido a pergunta do irmão Brana, não é verdade? Talvez um homem que nem tivesse tanta prioridade em ser curado. Ele já estava há 38 anos com aquela enfermidade e provavelmente pudesse nem morrer dela, enquanto tinha outros com maiores dificuldades. E por que Jesus curou somente aquele homem? Parágrafo 24. Agora eu creio que se ele houvesse dito àquele aleijado, ou a esse atrofiado, ou a esse ressequido, ou a esse cego, eu creio que seu coração se compadeceria deles. Vocês creem? Seu coração se compadeceria. E creio que se ele houvesse dito a um deles: levante-se e ande, ou receba a sua visão, eu creio que isso teria acontecido, não teria? Mas agora, ouça enquanto eu leio os seguintes versículos. Quando ele foi interrogado no versículo 19, então Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai o ama, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis.
Vocês entendem o que eu quero dizer? Agora Jesus, o Filho de Deus, disse: eu, o Filho de Deus, nada posso fazer a respeito disso, pois só posso fazer o que o meu Pai me mostra para fazer. Pois tudo o que o Filho vê, amém? Vê o Pai fazer, estas coisas também faz o Filho. O Pai mostra ao Filho tudo o que ele faz, e ele lhe mostrará coisas maiores do que estas, para que vos maravilheis. São João 14:12, citando Jesus: estas coisas que faço, vós também fareis, e coisas maiores do que estas fareis, porque vou para o meu Pai. Cito novamente a Escritura: convém que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá. Novamente, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até o fim dos tempos. Citando novamente Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade e luz, e vos mostrará as coisas que estão por vir. Meus irmãos, quando a Bíblia diz, e Jesus está citando este versículo, São João 16, versículo 13: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, é exatamente a manifestação da coluna de fogo nos últimos dias, quando o Espírito Santo vier. O irmão Brana pregou 2 mensagens intituladas Espírito de Verdade, e ele lê esta Escritura e fala exatamente do fim dos tempos, no nosso tempo, quando o Espírito Santo veio. O que é esta luz sobre a cabeça do irmão Brana? Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Verdade? Estas são citações das Escrituras, das próprias palavras de Jesus. O que Jesus citou: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores farás. Convém que eu vá para o Pai. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade. Todas as Escrituras concernentes ao tempo em que nós estamos vivendo. Ele é o mesmo. Parágrafo 26, a Igreja do Deus Vivo. Pois bem, seria estranho hoje então que as palavras de Jesus se cumpram diante de nossos próprios olhos? Se aquilo que Jesus disse e que se tornou uma profecia, e quando ela cumprisse, assim como foi estranho a manifestação do Pai no Filho, também seria estranho a manifestação da palavra através da sua noiva.
Porque Jesus disse: as obras que eu faço, a minha igreja também fará. Vós também fareis. Quem é o vós? É a igreja. Seria estranho hoje que as palavras de Jesus se cumpram diante de nossos próprios olhos? Seria estranho hoje se as pessoas incrédulas dissessem que isso é do diabo? O que o irmão Branham está se referindo agora? Ao seu ministério. Quando esta luz manifestou ao irmão Branham, quando este anjo manifestou ao irmão Branham, quando ele concebeu o entendimento de sua vida peculiar, que ele deveria levar um dom de cura para o mundo, que assim como a Moisés foram dados 2 sinais, ao irmão Branham também foram dados 2 sinais, assim como o irmão Branham, assim como Jesus também conhecia o segredo dos corações das pessoas, o irmão Branham também conhecia o segredo dos corações, das vidas das pessoas. E assim como Jesus foi chamado de adivinho, de Beuzebu, a sua igreja, o ministério do 7º anjo, também não seria chamado de boa coisa. Eles não criam, eles não entendiam. Jesus, citando novamente, se chamaram Beuzebu, que era um espiritualista, ao pai de família, se chamaram Beuzebu, ao pai de família, que era ele a casa de Deus, quanto mais aos seus domésticos. Mateus capítulo 10, versículo 25. Se chamaram ao pai de família de Beuzebu, quanto mais chamarão os seus domésticos. Se chamaram o sacerdote principal, o sumo sacerdote, o profeta de todos os profetas, o rei de todos os reis, se assim o chamaram, o poder de todos os poderes fazendo suas obras, porque ele era um vidente e o mestre de todos os videntes que existiram, que foram antes e que virão, o cabeça de tudo isso, o produtor de tudo isso, se o chamaram de Beuzebu, de um espiritualista, quanto mais chamarão a esses videntes menores da casa. Se ao pai chamam de diabo, quanto mais chamarão de diabo aos seus filhos. Percebem o que eu quero lhes dizer? Por quê? Porque assim como estas obras foram realizadas através de Jesus Cristo, também chegaria um tempo em que a noiva realizaria as mesmas obras. A Era de Pérgamo, parágrafo 24. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela realizará as mesmas obras que Jesus realizou. Ao nascer do sol, parágrafo 107, é aquela bendita revelação da palavra feito carne. Se foi carne há 2000 anos atrás por meio do Filho, o noivo, também é carne hoje por meio da noiva. Como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias em que Jesus
seria manifestado em sua noiva. 457, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ou seja, chegaria o tempo que a mesma palavra que atuou no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que não podia fazer nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai, pela palavra. Jesus agia de acordo com a orientação da palavra. Ele não podia fazer nada diferente daquilo que previamente lhe fosse mostrado. Chegaria o tempo que este mesmo trabalho também seria realizado pela igreja. Por isso o irmão Branham diz, na era de Pérgamo, parágrafo 56, note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que lhe fosse mostrado pelo Pai. São João 5,19. Esta harmonia é para existir agora entre o noivo e sua noiva. Quem é o noivo? Jesus Cristo na forma da palavra. O noivo é a palavra. O noivo é Jesus Cristo. O noivo é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. E a noiva? A noiva é a carne da palavra. É a carne que abriga Jesus Cristo. E quando é que isto manifestaria? Nos dias da voz do sétimo anjo. Não pôde ser manifestado ao longo de 7 eras. Não pôde ser manifestado na era de Éfeso, na era de Esmirna, na era de Pérgamo. Quando a igreja foi dizimada, como um grão ela foi enterrada, e como uma semente ela brotou na era de Lutero. Esta harmonia não poderia existir no ministério de Martinho Lutero, porque a noiva estava ressurgindo como uma folhinha. Esta harmonia da visitação da palavra para estar sobre a noiva, materializada na noiva, não pôde ocorrer na era de Wesley. A noiva ainda estava em formação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, a noiva atingiu o estágio do grão, o estágio da semente. Ela atingiu a sua estatura máxima. Coisas que hão de ser, parágrafo 36. A igreja ressurgiu em Lutero, avançou em Wesley, entrou no estágio da casca na era pentecostal, e em Branham a noiva atingiu a sua estatura máxima. Por isso, o Espírito Santo, a palavra, Cristo, pode descer, pode manifestar, para cumprir estas escrituras. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Isso cumpriu no ministério do irmão Branham. Shalom, parágrafo 100. No ministério de Jesus Cristo, nós vemos Jesus Cristo tomando pão, peixe e multiplicando. Nós vemos Jesus Cristo tomando água e transformando em vinho. Mas aqui no ministério da noiva, onde não há sinal de criação, ele fala a palavra e esquilos vêm à existência. É exatamente no ministério do irmão Branham, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos guiará, ele vos orientará. Por isso os nossos irmãos
que estiveram na era de Lutero, na era de Wesley, no início da era pentecostal, eles não puderam ser perfeitos, porque eram estágios intermediários da formação. Eles não tinham luz suficiente da palavra, eles não tinham entendimento suficiente da palavra, mas a coisa foi aprimorando. A reforma protestante, Wesley, o movimento pentecostal, tudo foi um aprimoramento, até que embrana, chega no topo, chega no máximo, e Cristo desce como cabeça, para poder o quê? Para poder ter esta harmonia. Esta harmonia é para existir agora, entre o noivo e sua noiva. Aí, irmão Brandes, a palavra está na noiva. Quem é a palavra? O noivo, Jesus Cristo. Ele é a palavra, Jesus é a palavra, o noivo é a palavra. Tempo da unidade, o sinal, a festa das trombetas e várias outras mensagens que, irmão Brandes, o noivo é a palavra. E a palavra está na noiva. Agora nós temos que ter entendimento que na noiva aqui é um indivíduo, porque a palavra ela não pode materializar num grupo. Palavra não pode se fazer carne em um grupo para manifestar. Lucas 17:30. A palavra não pode materializar num grupo para que ela possa ser revelada. A palavra, a coluna de fogo, Jesus Cristo, não pode materializar-se em um grupo para revelar-se. Para poder ser revelada, ela precisa materializar em uma carne, e aquela carne vai revelar a palavra. O que foi a abertura dos selos, diz irmão Branham, ao nascer do sol 202, foi a revelação de Jesus Cristo. O que foi a abertura dos selos? A revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 10, Jesus Cristo desce do céu, não na forma em que ele existiu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo desce do céu na forma de uma nuvem, e ele se materializa, se torna matéria na carne do sétimo anjo. A Bíblia diz que Jesus se torna matéria na carne do sétimo anjo. Ele põe um pé na terra e o outro no mar. Quando? Nos dias da voz do sétimo anjo. Quando Jesus se torna matéria na carne do sétimo anjo, o que está acontecendo? Ele está se revelando. A palavra está se revelando. A palavra está revelando quem Ele é. Quem Ele é. Ele está se dando a declarar quem Ele é, como Ele se chama, como Ele se identifica. É aí onde ocorre o casamento entre Cristo e a noiva. É aí que manifesta o Filho do Homem, provando a sua palavra, parágrafo 236. É Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana entre nós. Quem é esta carne? A carne da noiva, a carne do sétimo anjo. É Jesus Cristo que descerá em carne humana entre nós, que tornará a sua palavra tão real, que unirá ela e ele como sendo um. Onde isto aconteceu? Onde é que a palavra está na noiva? A palavra não pode estar em uma denominação.
A palavra não pode estar em uma organização. A palavra já escolheu a sua noiva, já escolheu a sua esposa, já tirou uma fotografia ao lado dela. Veja como é interessante, um homem ao lado de uma mulher. Se ele é um homem solteiro, e ele faz questão de tirar fotografia ao lado de uma igreja, uma mulher solteira, já revela a intenção. Por que Jesus Cristo desceria e se fotografaria, se deixaria fotografar ao lado de William Branham? Ele já estava mostrando a sua preferência, a sua escolha. Isso deixa batistas, metodistas, wesleyanos, pentecostais enciumados. Mas por que ficarem enciumados? Por que não mudam? Por que não avançam? Por que não se unem a este movimento, que não é um movimento denominacional? A coluna de fogo descendo aqui nos dias da voz do sétimo anjo, descrito na Bíblia que ele viria. Ele prometeu que ele estaria aqui na terra, entre os gentios, quando os dias se tornassem semelhantes aos dias de Ló e de Noé. Ele estaria entre os gentios, materializado em uma carne humana. Apenas meus irmãos, Deus é bom, né? Como é bom entender sua palavra, como é bom receber sua palavra, como é bom compreender o que muitos não podem alcançar. Não porque não lhes é oportunizado, mas porque é muito difícil quando nós já estamos comprometidos com um pensamento, com uma ideia formada, deixar isto de lado.
Amém? Deixa eu ler mais um ou dois parágrafos. 453, Cristo é o mistério de Deus revelado. Deste modo, a igreja pode fazer a mesma coisa hoje. Aquilo que Cristo fez, também a igreja faz agora. Aquilo que Cristo fez, também a igreja faz agora. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. Sim? Aí vai você, continuando a marchar para Sião, para onde? O reino. Naquele dia conhecereis que eu estou em vós. Nós temos que ter entendimento que o vós, o irmão Branham não queria dizer para ele, a palavra estava nele, realizando aquelas obras que Jesus prometeu que a igreja faria. 448, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora note, Deus fazendo-se conhecido. Não se espera que façamos convertidos ao cristianismo por um governo, mas pela revelação. O Cristo em você. Você, o irmão Branham fala você. Assim como Deus estava em Cristo, assim como Deus estava em Cristo, Cristo está em você. Cristo em você. Quando o que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. É interessante. O irmão Branham não se jactanciava, mas esperava que nós pudéssemos ter entendimento. Aquilo que Deus fez em Cristo, Cristo também faz na igreja. Agora tem coisas que Cristo faz através do irmão Branham que não faz através de nós. Tem coisas que Cristo prometeu fazer através da noiva que é apenas para um indivíduo. Revelar sua palavra é através de um indivíduo. Porque nós cremos que a palavra é Branham? Porque a palavra se fez carne, de acordo com Malaquias 4 e Lucas 17:30. A obra-prima, parágrafo 170. Agora a palavra se fez carne em Branham, de acordo com Malaquias 4 e Lucas 17, e ela não torna a se fazer carne em nós, porque de outra forma seria mais uma revelação. Nós podemos sim ser batizados com o mesmo Espírito, com a mesma unção, com a mesma palavra, sermos batizados, mas não sermos usados para revelar a palavra, interpretar a palavra. A palavra sendo interpretada através da noiva é através do irmão Branham. E aqueles sinais que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. Oh, isso não é formoso? 476. Ele simplesmente não muda. É Deus no homem. Esta é sua manifestação. Isso é o que Ele está revelando. Isso é o que Ele está tentando fazer. E a própria palavra de Deus revelando isto, mostra que o homem não pode criar. Deus é o Criador. E não é mais o homem
é Deus o Criador no homem, o qual é a sua igreja agora. Hein? O homem não pode criar. Agora, quando o irmão Brana disse, haja esquilos, é Deus o Criador no irmão Brana, no homem, o qual é a sua igreja agora. Então, a noiva só faz o que Cristo lhe mostra para fazer. Isso também cumpriu no ministério do irmão Brana. Esta mesma harmonia, esta mesma obediência humana, obediência humana à palavra. Jesus só podia curar aquele homem porque foi determinado pelo Pai. Ele viu uma visão. Enquanto Jesus não teve a visão de que Lázaro ressuscitaria, ele foi andando para mais longe. E o mensageiro disse: olha, o seu amigo está enfermo. Se o senhor não ir logo, ele pode morrer. Mas ele não teve nenhuma visão de como proceder. E quando enfim ele morreu, uma visão lhe veio. E ele disse: vamos, Lázaro dorme e preciso despertá-lo. Ele já tinha visto a visão. Da mesma forma era no ministério do irmão Brana. Quando ele tinha visto a visão daquela pessoa paralítica, acamada na frente da plataforma, ele via uma visão, e ele dizia: irmã, irmão, senhora, senhor, pode levantar, Jesus Cristo te cura. Irmão Brana, ficarei curado? Não sei, só posso dizer o que ele me mostra. Esta mesma harmonia existe entre Cristo e a sua noiva. Bondoso Pai Celeste, obrigado, Senhor, por cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E mais agradecidos somos ainda por podermos ser participantes dessa graciosa manifestação que cumpriu bem nos dias em que nós estamos vivendo. É o melhor dia para se viver, é o melhor dia para se estar na terra, concernente à revelação da Tua palavra, não no sentido da corrupção, da degeneração, da maldade humana, mas no lado espiritual, quando o Senhor desceu do céu e todo o segredo foi revelado através da noiva. O Senhor revelou quem o Senhor é. O Senhor revelou a originalidade da palavra. Obrigado, Pai. Continue trabalhando em nossas vidas, moldando o nosso caráter, ajustando os nossos pensamentos, a nossa fé. Nós queremos Te servir, nós queremos estar na Tua presença no céu, nós queremos viver contigo pela eternidade, Senhor. Ajuda-nos a Te sentirmos aqui, a entendermos que o Senhor é real, que o Senhor é palpável,
que o Senhor existe e trabalha em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos a vida espiritual, para podermos estar contigo pela eternidade. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, segura em nossas mãos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos presentes. Muito obrigado pelas visitas, né? E os irmãos também através da internet. Que Deus possa recompensar grandemente o esforço de cada um, para sempre nos dar o privilégio, né, de suas companhias. Amém? Deus abençoe a cada um e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?